Na aula de hoje você revê vários tópicos já estudados durante o semestre. O uso dos pronomes e plural dos substantivos compostos são dois deles. É só acompanhar. Oi, tudo bem? Nas aulas passadas, nós revisamos questões atinentes à ortografia, parônimos, homônimos e também classe de palavras, não é? Pois é, na aula de hoje, nós vamos continuar fazendo a nossa revisão. Nós vamos tratar do emprego dos pronomes, pronomes pessoais, pronomes relativos. Vamos tratar também um pouquinho de colocação pronominal e ainda do plural dos substantivos e adjetivos compostos. Tudo isso por meio do exame das questões dos principais vestibulares do país. Então, vamos começar examinando uma questão de pronomes, emprego dos pronomes pessoais. Vamos a ela, então? Essa questão é da USEC, uma faculdade importante aqui de São Paulo, né? Então, vamos ver a frase que não está correta, é isso que a questão pede. Veja, a questão trata de uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo e caso reto. Então, o que a gente tem que lembrar, antes de analisar essas frases aqui, é que o pronome do caso reto só é empregado com a função de sujeito, e do caso oblíquo fica para a função de objeto. O do caso oblíquo, tônico, está sempre antecedido de uma preposição. Então, vamos analisar agora e vai ficar muito simples. Então, nós temos a primeira frase, entre mim e ti, tudo acabou. Veja, esta frase está perfeitamente correta. Nós temos os pronomes tônicos, mim e ti, regidos pela preposição entre. Nenhum problema com esta frase, tá? Então, não responde ao teste. Já na letra B temos, já lhe disse que entre nós nada é bom. O problema estaria aqui, né? Entre nós. Será que isso aqui está certo ou está errado? Está certo também, porque o pronome nós tanto é um pronome pessoal do caso reto, quanto é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. E já que está antecedido da preposição, ele é um oblíquo tônico muito bem empregado. Nenhum problema aqui. Na letra C, entre ela e nós. Também correto o pronome nós, como oblíquo tônico. E o pronome ela, que além de pronome pessoal do caso reto, é também um pronome pessoal do caso oblíquo, desde que regido da preposição. Sem problemas até aqui. Já na letra D, nós temos um pequeno problema. Entre eu e você deve haver respeito. Isto é uma construção muito corriqueira, muito comum no cotidiano. Entretanto, incorreta, e você já sabe por quê. O pronome eu é pessoal do caso reto. Nesse caso, ele não pode aparecer regido da preposição, né? Só aparece regido de preposição acidental, que é um assunto que a gente ainda não estudou aqui, né? Então, entre eu e você está errado. O você pode usar sim, porque é um pronome de tratamento, então ele não tem problema nenhum. Mas deveria usar entre mim e você. Esta seria a construção correta. Então, aqui na última questão, entre eles, sem problema também, porque o eles pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo tônico, quando regido da preposição. Muito bem, então você reviu aí o emprego dos pronomes pessoais. Caso reto para sujeito, caso oblíquo para objeto. Tudo bem? E vamos continuar falando um pouco de pronomes, mas agora pronomes relativos. E a questão que vou analisar, uma questão da FUVEST, um dos principais vestibulares do país, vai tratar do emprego do cujo, um dos pronomes relativos. Vamos ver? Então, nós temos aqui que assinalar a frase em que o pronome relativo está empregado corretamente. Então, nós vamos encontrar muitas frases incorretas. Analisando a letra A, é um cidadão em cuja honestidade se pode confiar. Então, nós temos aqui, tudo indica que esta frase é a resposta, né? Mas isso não nos exime de analisar as demais. Nós temos o pronome relativo cuja, que indica uma relação de posse com o termo antecedente. Em cidadão em cuja honestidade, quer dizer, a honestidade do cidadão é o que está em jogo, não é? E ele está antecedido da preposição em, na medida em que o verbo confiar rege essa preposição. Quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Agora vamos ver quais são os erros que aparecem nas outras alternativas, erros comuns no emprego do cujo, né?
Então, você tem aqui, feliz é o pai cujo os filhos. Isto aqui, já reforcei para você nas aulas que a gente não deve colocar um artigo depois do pronome relativo cujo. Ele não necessita. O cujo já possui as flexões de gênero e número, concordando com o termo que lhe é posterior, né? Então, eu deveria empregar aqui cujos filhos, né? Se fosse filhas, eu diria cujas filhas e nunca este artigo que aqui está. Muito bem, na letra C, o problema é outro. Comprou uma casa maravilhosa, cuja casa lhe custou uma fortuna. Errado, porque o pronome cujo estabelece uma relação de posse entre o termo posterior a ele e o que lhe é anterior. Então, você vê o quê? Comprou uma casa cuja casa. Então, é como se você dissesse a casa da casa, o que não faz sentido. Aqui você empregaria corretamente o pronome que, pronome relativo que. Comprou uma casa maravilhosa que, tira este casa, para não repetir, que lhe custou uma fortuna, né? Aí ficaria perfeito. Na letra D, nós temos aqui, preciso de um pincel delicado, sem o cujo não poderei, etc, etc. Então, veja, o cujo aqui está empregado como um pronome pessoal, né? Ele está substituindo um nome, né? Então, errado também. O que iria bem aqui seria o qual, sem o qual não poderei. É o pronome relativo o qual, porque após a preposição sem, nós não costumamos empregar o pronome relativo que. Nós empregamos a forma o qual, a qual, etc. Sem o qual não poderei. E, finalmente, os jovens cujos pais conversei com eles. Está aqui também uma construção corriqueira, coloquial, né? Errada, inclusive. Veja, o verbo conversar, de fato, rege a preposição com, como está aqui, conversamos com alguém. Entretanto, a preposição deve anteceder o pronome cujo, né? Então, eu diria com correção, os jovens com cujos pais conversei, né? Prometeram, etc, etc. Então, você está vendo aí que essa também não poderia ser considerada correta. Muito bem, vamos tratar agora no próximo teste de colocação pronominal e também de flexão dos adjetivos compostos. As duas coisas aparecem misturadas em uma questão do ITA. Vamos ver? Então, a questão pede para você assinalar a alternativa correta e não fala de que assunto ela está tratando. Logo, você tem que conhecer tudo aqui, tudo de gramática. Eu adianto para você que há problemas de colocação pronominal e de flexão do adjetivo composto. Quando eu digo jamais importunei-te com minhas crises econômico-financeiras, tem um erro de colocação pronominal. Jamais é fator de próclise, por ser advérbio e também por ser uma palavra de sentido negativo. Você deveria dizer jamais te importunei, como aparece na letra B. Mas vamos ver se a letra B está mesmo correta. Jamais te importunei com minhas crises econômicas financeiras. Agora, o que está errado é o adjetivo composto, uma vez que o adjetivo composto faz sua flexão somente com alteração do último elemento. Então, eu deveria dizer crises econômico-financeiras, como eu encontro na letra D. Na letra D também apresenta a colocação pronominal correta e responde ao teste para nós. Então, está aí a resposta. E agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante. É aquela palavra meio, que muda muito de classe gramatical. A palavra meio pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, né? Pode ser um numeral ou adjetivo e pode ser um advérbio. Vamos ver então. Vamos ver a questão. A Unip, Universidade Paulista, pede que nós assinalemos a frase em que meio é um advérbio. Veja. Quando eu digo descobrir o meio de acertar, o meio é o modo, é, portanto, um substantivo, não é aqui. Mas quando eu digo achei meio triste, eu posso substituir por um pouco triste, está modificando o adjetivo triste. Neste caso, eu tenho um advérbio. A palavra capaz de modificar um adjetivo é um advérbio. Meio triste, um pouco triste. Nos outros casos, você tem numerais adjetivos. Meio quilo, meio da rua, 1,5 metro. A resposta está aqui. Tudo bem, então? E agora,
para a gente já ir caminhando para o final, uma questão muito interessante que vai tratar do plural do substantivo composto. Então, se você pensa que esse assunto não cai em vestibular, errado. Cai sim, tá? Então, vamos ver um pouquinho de plural do substantivo composto. Anote aí, hein? Vamos para lá. Então, temos a questão do Ita também. Ele quer a frase correta e vamos ver. Mariazinha e Rita são duas leva-e-trazes. Olha o erro aqui. Substantivo composto de dois verbos, leva e traz, de sentido inverso. Levar é o contrário de trazer. Quando isso acontecer, substantivo composto de verbos de sentido oposto, ele fica invariável, ele não tem plural. Então, elas são duas, leva e traz. Tá errado aí. Já na letra B, os filhos de Clotilde são dois espalhas-brasas. Veja, quando um dos elementos da formação do vocábulo é um verbo, esse elemento não se pluraliza. Verbos, advérbios e preposições não se pluralizam, são formas invariáveis. Então, neste caso, você deveria pluralizar isto aqui, dizendo espalha brasas. Somente o substantivo aqui iria para o plural. E você já aprendeu, pela regra, não é, que substantivos, adjetivos e pronomes vão para o plural, mas verbos, advérbios e preposições ficam no singular. Então, na letra C, o ladrão forçou a porta com pés de cabra. Olha, essa está bem construída. É aquela regrinha que diz que o plural de um composto ligado por preposição se faz com alteração apenas do primeiro elemento, pés de cabra. O problema da letra D está em duas couves-flor. Flor também é um substantivo, pluraliza-se também couves-flores. E aqui, Alfredo e Redagásio são dois gentil-homens. Veja, gentil é adjetivo, assim como homens é um substantivo. Gentil também deveria ir para o plural. São dois gentis-homens. Tá? E essa foi a nossa revisão de hoje. Você fique aguardando a nossa próxima aula, em que nós vamos revisar os últimos elementos, os últimos problemas que nós estudamos neste semestre, tá bom? Até lá, então.